E aí? Dando continuidade, tá certo? Eu quero lembrar vocês que na aula que trata sobre o abandono de incapaz, por diversas vezes eu troquei o artigo 133, tá certo? Isso acontece. Mesmo eu sendo perfeito, tá certo? Então perdoe aí. Então, é artigo 133, não 135. Agora, se não tratar do artigo 134, tá certo? Que seria a exposição ou abandono de recém-nascido. E aí nós vamos agora, vou dar uma lidinha bem rapidinho aqui no Código Penal, tá bom? Passo para cá, ó. Aí venho aqui e vejo o artigo 134. Exposição ou abandono de recém-nascido. Caput. Expor ou abandonar recém-nascido para ocultar desonra própria. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo 1º. Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, a pena passa de detenção de 1 a 3 anos. E, parágrafo 2º, se resulta a morte, pena detenção de 2 a 6 anos. Tá bom? Então nós vimos aí de cara, de que esse crime, ele é um crime de menor poder ofensivo. Pode observar que não tem nenhuma reclusão, é tudo detenção. Então compete em cima, né, do seu limite mínimo, tá certo? No caso mais grave aqui, né, detenção de 2 a 6 meses. Então, até mesmo pelo limite mínimo, nós podemos dizer que esse crime ele é sim compatível com a Lei 9.099. Nós podemos dizer isso. E temos também a modalidade simples e tem duas modalidades qualificadas. Resultado, lesão corporal grave, resultado morte. Tranquilo? Você pode chegar e dizer assim, primeira pergunta, né, professor, como o direito ele é injusto, né? Porque você abandonar um recém-nascido, que é uma das fases do ser humano, que ele é mais indefeso, e resultar em morte. E aí é uma detenção de 2 a 6 anos. Aí você tem que observar que nesse caso especificamente eu também não concordo, não. Eu acho que é injusto, é para ser mais. Mas, no entanto, existe um elemento normativo nesse artigo, né? Um elemento normativo que seria ocultar a honra. Tá bom? Lembrar que esse código, nesse caso aí, ele foi feito na década de 40, né? Na realidade, ele foi aprovado na década de 40, mas ele é de 1928, se eu não me engano, o Código Penal. Naquela época, ser mãe solteira era um escândalo, sabe, sem precedentes. É tanto quanto quando uma garota ela engravidava sem estar casada, geralmente é o que os pais faziam, os pais viajavam, saíam da cidade, iam para outro local, tá entendendo? Até que o bebê nascesse. Quando o bebê nascesse, aí eles doavam, né, a entidades responsáveis. Era muito complicado. Obviamente que hoje, em 2020, né, imaginar uma situação dessa, o que é que poderia desonrar? Tá bom? O que é que poderia, o que é que um nascimento, né, de um bebê poderia desonrar em quê? Mas ainda existem situações, tá bom? Vocês imaginem mães, né, que estão com filhos adulterinos, né, filho fruto de adultério, e ela tem uma imagem perante a sociedade, uma imagem perante o seu grupo, enfim.
tá bom? Não vamos tentar justificar o que seria sujar a reputação de alguém. Lembre-se que há um certo grau de subjetividade neste conceito. O que importa dentro da dogmática jurídica é que o crime existe. Tá bom? Não vamos dizer se ele está certo ou errado, vamos tentar conhecer as nuances, os conceitos e os problemas advindos dessa situação tipificada, né, como infração penal. É isso que vamos fazer agora através da dogmática jurídica. A princípio nós já sabemos que é um crime de menor poder ofensivo. Ponto. E vai ser, sim, compatível com a Lei 9.099. Agora vamos ver agora em que é cada uma das situações daqueles itens que nós vimos em todos os crimes. Primeiro, o objeto jurídico. O objeto jurídico, como sempre, como é um crime que está situado aí do capítulo da periclitação da vida e da saúde, então o objeto jurídico é a vida e a saúde do ser humano, uma proteção genérica. Já o objeto material, mais especificamente, o que se quer proteger é o recém-nascido. E aí vem a pergunta: o que é recém-nascido? Né? Professor, é aquele ser humano que acabou de nascer. Sim. E se uma mãe abandonar o seu bebê que está com 9 dias, 10 dias, 15 dias, né? Um dia, poucas horas, um dia, 2 dias, não vai ter muito o que discutir, não. Tá certo? Mais de 9, 10 dias é recém-nascido. Se ela abandonar esse bebê, ela vai se enquadrar no artigo 133 ou no artigo 134? Porque para ser o artigo 134, tem que primeiro ser recém-nascido e segundo, ter um motivo, que seria ocultar a desonra. Mas o que é recém-nascido? E aí vocês procuraram na doutrina, e aí a maioria da jurisprudência ela tende a entender o pensamento de Nelson Hungria, que diz que o recém-nascido será considerado recém-nascido aquele bebê que ainda não perdeu o cordão umbilical. É o que a gente chama aqui no estado de Ceará de umbigo, né? O umbigo não caiu ainda. Fica aquele curativozinho, né, no lugar do umbigo, até que cai com 5, 6 dias. Então, para Nelson Hungria, seria, tá bom, recém-nascido, o conceito de recém-nascido seria baseado, né, na perda ou na queda, como diz aqui, será a queda do umbigo. Tranquilo? O que é que eu acho? Que eu acho que só o caso concreto é que poderia dizer. Tá bom? Eu acho que um bebê de 9 dias, 10 dias, na minha humilde opinião, ele deveria ser considerado recém-nascido. Mas, pessoal, até quando? 15 dias já não é? Essas dúvidas, o dia tem que ser objetivo. Então, objetivamente, o fato da perda do cordão umbilical é bem objetivo, né? A mãe abandonou o bebê. Aí pergunta, ele tinha ainda o cordão umbilical? Não. Então, da recém-nascido vai para o 133. Tem ainda, vai para o 134. Tá certo? Eu acredito a minha humilde opinião, né? Assim, recém-nascido, para mim, 10 dias, 15 dias é recém-nascido. Mas para que a pessoa receba o privilégio de ter uma pena mínima, então eu acho que quanto mais a gente diminuir esse tempo de recém-nascido, quanto mais ficar próximo do seu nascimento, melhor. Não é isso? Melhor para a sociedade. Tá bom? Então, tudo isso pode ser levado em consideração. Tá certo? Tranquilo? Eu não vi outra tese mais objetiva do que essa do Nelson Hungria. Não vi. Mas aí vocês podem procurar e tentar, quiser passar,
para hoje à noite alguma coisa a esse respeito, estamos abertos para nosso tira dúvidas, tragam informações para nós, tá bom? Tá certo? Então vamos lá. Então é o nucleotipo. O nucleotipo tem dois nucleotipos, né? Expor e abandonar. Abandonar nós já vimos no crime passado. Então, abandonar é você desamparar, é você descuidar de uma pessoa. Já o expor é você tirar aquela pessoa, né, no caso recém-nascido, tirar o recém-nascido de um local que era para ele estar lá, de forma segura. Então, o lugar do recém-nascido é ao lado da mãe, ao lado do pai, ao lado da família. E o fato de você expor, quer dizer, você retirar, e daí já está cometendo crime. Tá certo? Então, vejam isso aí. O que nós também podemos pode retirar do conceito desse crime é que ele pode ser um crime, tanto um crime comissivo, né, através de uma ação, como também pode ser um crime omissivo, que é através da omissão. Tá bom? Lembrar que há um elemento normativo. O que é esse elemento normativo? É uma razão motivacional. A pessoa, o agente do crime, está fazendo, está expondo ou abandonando o recém-nascido para ocultar sua desonra. E daí você pode tirar várias conclusões, fáticas mesmo, conclusões objetivas, tá certo? Se é para ocultar a desonra, se a mãe vai expor ou abandonar o bebê para ocultar a sua desonra com o nascimento do bebê, então a gente tira logo a conclusão de que essa gravidez foi toda ela escondida. Vocês concordam comigo? Foi toda escondida. Quer dizer, ela foi ocultada. Ela não foi publicizada. Porque se foi, não há motivo. Né? Já todo mundo sabe que a pessoa está grávida. E o fato dela estar grávida é a sua desonra, então abandonar o filho não vai tirar essa desonra. Tá bom? Então, essas são conclusões. Outra conclusão é que se é para ocultar a desonra e esse filho é adulterino, por exemplo, é um filho fruto do adúltero, o marido adulterino, ele não pode ser agente deste crime. Quer dizer, ele querendo ocultar, ele se acha desonrado, porque a mulher, o nascimento seria a prova de que ele teria sido traído, tá bom? E aí ele vai e expõe ou abandona o recém-nascido. Nesse caso aí, não. Por que, professor? Porque que esse marido adulterino, né? Ele não poderia se encaixar. Isso não é uma desonra? Não. Quem se desonra, quem perde a honra, quem tem a honra tocada, é quem pratica o adultério e não quem sofre o adultério. Entenderam o que eu quero dizer? Então, a mulher, a esposa, né, adúltera, nesse caso específico, né, ela sim podia se encaixar, porque ela seria desonrada realmente, tá bom? Se soubessem, né? Com a imagem dela, a reputação dela seria tocada. Mas a do marido, né, que sofreu o adultério, ele não se encaixaria, porque na realidade quem tem a honra reputada, quem é desonrado é quem pratica o adultério. Agora o pai adulterino, tá bom? Aí a situação é diferente. Não confunda o marido adulterino com o pai adulterino. O pai adulterino é aquele pai, né, de um filho fruto do adultério. Quer dizer, ele traiu a esposa com outra. E agora a outra engravidou. E agora, com o nascimento do bebê, a imagem dele poderia ser tocada, já que ele é tido como perante os seus, aqueles, né, perante os seus grupos, perante a sua família, que ele é uma pessoa, um pai honrado, um pai
um ótimo marido e tal, então isso iria ferir a honra dele. Aí nesse caso aí ele poderia ser sim um agente, um sujeito ativo. Quer dizer, o sujeito ativo desse crime, ele tem que ser especial. Por quê? Porque o crime é um crime próprio. Só quem pode praticar esse crime são aquelas pessoas, a mãe do recém-nascido, ou o pai do recém-nascido, que de alguma forma teria seria desonrado com a publicização do nascimento deste bebê. Tá, entendeu? Pessoal, o que é que o senhor acha? Não importa o que eu acho, não. O que eu digo para vocês é o que a doutrina e a jurisprudência tem definido nesse crime. Então, só quem pode ser agente ativo, sujeito ativo nesse crime, ou é a mãe do bebê, ou é o pai adulterino neste sentido, tá bom? Neste conceito. Agora tem eu já não concordo com o Kleber Masson, né? Promotor de justiça em São Paulo. Ele disse que a prostituta ela não se incluía na situação. Ela não poderia ser sujeito ativo. Eu já acho que pode. Pode haver sim uma situação em que uma mulher prostituta, ela, com o nascimento do bebê, poderia sim ser. Ela poderia sim, de alguma forma, ter a sua desonra transcendida. Você imagina uma situação em que ninguém sabe que ela é prostituta. Tá bom? Ninguém sabe. Talvez com o nascimento desse bebê, essa desonra dela poderia ser transcendida. Essa é a minha opinião. Já o Kleber Masson disse que não. E aí vocês podem fazer suas análises e tirar a conclusão de vocês. Se a prostituta poderia ou não, tá certo? Se poderia ou não ser sujeito ativo neste crime, tá bom? O sujeito passivo, bem simples, né? O sujeito passivo é um recém-nascido. Dentro do conceito que nós já vimos aqui. A princípio, vamos partir desse critério objetivo do Nelson Hungria. Pode ter outro? Pode. Tá certo? Eu acredito que, apesar de eu achar que o recém-nascido um bebezinho de 15 dias, ele para mim é recém-nascido, mas para que uma pessoa seja beneficiada com esse privilégio, porque o artigo 134, ele é sim uma forma privilegiada do artigo 133, porque ele diminui a pena em muito. Então, para mim, tanto quanto menor esse espaço temporal e definição de recém-nascido, melhor, tá certo? O elemento subjetivo, dolo, e não pode ser dolo eventual, tá bom? Só pode ser o dolo direto. A pessoa, pela própria definição, né? Ele vai abandonar para ocultar, então não tem como ele arriscar, né? Assumir o risco, né? Do abandono, tá bom? Então só o dolo direto mesmo, tá certo? Acompanhado do motivo, que seria ocultar a desonra. E também não se pune a modalidade culposa. Isso quer dizer que não existe, né? Não se admite a modalidade culposa nesse crime do artigo 134. A consumação, no momento que o recém-nascido ele foi exposto ou abandonado diante da possibilidade de um perigo concreto, ali naquele momento consumou-se o crime, tá certo? Ele também é um crime instantâneo com efeito permanente, que nós discutimos na videoaula passada. Então, tentativa só na modalidade comissiva. Vocês sabem que ele pode ser tanto por omissão, ou por ação ou por omissão. Então a tentativa do mesmo jeito, tentativa só na modalidade por ação, ou na modalidade comissiva, tá certo? A qualificadora, da mesma forma do artigo 133, tá certo? Essa qualificadora, pelo resultado, lesão corporal grave,
Vocês lembram que essa lesão corporal grave, ela está no sentido lato sensu. Isso quer dizer o quê? Abarcando tanto as lesões corporais graves e as lesões corporais gravíssimas, tá certo? Gravíssimas. Lembrar também que o resultado morte também é sim uma qualificadora, tá certo? Uma qualificadora. Lembremos também que esses dois casos, nessas duas modalidades qualificadoras do artigo 134, lembre-se que elas estão na forma pré-dolosa. Isso quer dizer o quê? Não é a intenção do agente que o recém-nascido sofra uma lesão corporal grave, gravíssima ou venha a morrer. Não. O que ele quer é ocultar a desonra com abandono. Tá bom? Mas se porventura o resultado não é o esperado e o resultado é bem mais gravoso do que o que ele esperava, então nesse caso estamos diante do crime pré-doloso. Tá bom? Tranquilo? Então, ele só assume o dolo de perigo. De novo, repetindo, né? Só o dolo de perigo, ele não assume o dolo de dano. Então, se ele assumir o dolo de dano, ele responde por outros crimes mais gravosos, tá bom? Lesão corporal grave ou lesão corporal gravíssima, pode ser infanticídio, dependendo da situação da mulher. Se ela não tiver em estado puerperal, tá bom? E ela vai estar porque é recém-nascido, é mais fácil que a mulher seja enquadrada no infanticídio. Já o pai adulterino, geralmente ele vai se enquadrar no homicídio mesmo, caso ele tenha um animus necandi. Tranquilo? Tá certo? E a ação penal pública incondicionada em todas as suas modalidades. E no que tange a lei 9.099, o crime é considerado menor poder ofensivo, você pode observar, só tem detenção, não tem nenhum tipo de reclusão. E a pena máxima, a pena mínima maior que nós temos é 2 anos. A pena mínima. Bom, detenção de 2 anos. Então, ela é compatível com a lei 9.099. Não há majorantes, não há nenhuma causa de aumento de pena, tá certo? Então pronto, a aula de hoje eu fiz 2 vídeos. Eu fiz um vídeo falando sobre o crime do 133, vocês corrijam, pelo amor de Deus, quando vocês estiverem ouvindo, tá bom? E um vídeo para o artigo 134. Lembrar que hoje nós temos um Tira Dúvidas, hoje a partir das 19h30. Nesse Tira Dúvidas eu vou aproveitar para explicar a nossa avaliação parcial, que eu vou postar hoje também à noite. Então fiquem atentos, comuniquem aos demais alunos que não faltem a aula de hoje à noite, porque vocês podem tirar as dúvidas, né? Todas as dúvidas sobre a avaliação. E aí vai sobrar um tempo também para que nós possamos tirar dúvidas sobre o nosso conteúdo programático, principalmente o da semana passada e os de hoje, tá certo? E, enfim, tranquilos? Saudades, medonha de vocês. E a gente se encontra à noite. Tchau, tchau, turma.